Dia de começar a devolver a autoestima para este corpo. Fiz esse hack pra você, pra nunca mais se esquecer. Acabou de chegar, ó, meu tanque de guerra que a minha mãe me deu de presente de aniversário adiantado. Ai, gente, nem acredito que vai acabar esse meu sofrimento da limpeza dessa casa agora com esse tanque de guerra. Porque contei a história, né? Que eu tava usando sempre aqueles aspiradores verticais. Eles são muito fraquinhos, já tem 6 cachorros. É muita sujeira, então eu preciso de algo realmente potente. Aí eu pesquisei. Aí é esse. Aí eu ia comprar, mas não ia comprar agora. Aí minha mãe falou assim, não, então eu te dou de presente de aniversário, adiantado, né? Então tá ótimo. Aí ganhei. Bom, essa parte aqui já veio montada, ainda bem, porque eu não sei como é que desmonta. Aqui, vou ter que colocar esse saco aqui. Aí, olha como é que tem pelo aqui em casa. Só de ligar o aspirador, porque tem a parte de trás dele, né, que fica soltando o ar, né? Tem a parte da frente que suga e a de trás que ela é sopradora. O próprio aspirador, ó, ele fica igual eu quando saio na rua, cheio de pelo. Aqui, ó, já tá aqui comendo. Acabei de dar comida pra ele e ele já tá aqui comendo a comidinha dele. Eu tô com pena de cortar o pelo dele do frio, coitadinho. Aí tá todo peludo. Bom dia, gente, tá aquele frio gelado, sabe? Apesar desse solzinho, tá um frio gelado hoje. Continuo gripada, mas estou tomando xarope, né? E a diferença desde quando eu comecei a tomar o xarope é que tô respirando melhor. Então tô conseguindo dormir. Estou indo no posto médico para tomar a terceira dose das minhas vacinas, né? Que é a antitetânica e a da hepatite. E aí, isso quer dizer que tem um mês que eu vim aqui para tomar a segunda dose. Nesse dia, há um mês atrás que eu vim tomar a segunda dose, vou mostrar uma coisa para vocês. Olha que folga, meus cachorros também fazem isso. Eles também ficam assim, arreganhados. Olha que delícia. Arreganhado tomando sol. Ai, que delícia. Mas que delícia esse cachorro reganhado aí, gente. Ficou tímido. Você ficou tímido, tava todo reganhado. Tia, você invadiu a minha privacidade. Como é que a pessoa que estuda privacidade vai invadir assim o sono da criança? Então, conforme eu estava falando, quer dizer que há um mês atrás, quando eu vim aqui
para tomar vacina foi também quando eu tive a consulta com o médico, né? Por causa do torcicolo, da dor no braço e da gripe. O torcicolo melhorou, sim. Perto do que estava, talvez tenha um pouquinho de limitação ainda, mas melhorou. Mas as outras coisas continuo gripada e continuo com dor no braço. Bom, gente, agora eu tô em casa, mas eu tô narrando porque tem som alto na vizinhança. Tô aqui no quintal com os cachorros tomando um pouquinho de sol, porque esses dias eu ando num cansaço, mas um cansaço assim tão fora do normal, tão assim devastador, sabe? Que você não consegue fazer as coisas, porque é um sono mesmo, assim, muito grande, você não conseguir parar em pé. Aí, às vezes, quando acontece isso, a gente pensa assim, ai, deve ser um mal olhado. E afinal, às vezes não é, às vezes é só falta de vitamina D e de B12. Eu vim lá do posto, né, só que eu cometi um erro, afinal não era hoje o dia da minha vacina. Eu calculei assim, se todo dia 18 eu tomei vacina, dia 18 primeira dose de uma, dia 18 mês seguinte a segunda dose, e achei que a terceira dose, não, automaticamente também seria no dia 18, mas não. Uma é dia 19 e na outra é só lá para outubro que é essa vacina, porque a última dose da de hepatite tem que ser 6 meses após a primeira dose. Então, a partir de amanhã eu já posso tomar essa última da antitetânica, só que a enfermeira me deu um toque de que amanhã é dia de pediatria. Ou seja, nem fudendo que eu vou amanhã, porque vai estar lotado, né? Então, falei, então eu vou na segunda-feira. Só que ela me falou que no sábado vai ter uma campanha de vacinação, vai ter vacina o dia todo. Então, talvez eu vá lá então no sábado para tomar a vacina. Bom, então hoje, enfim, eu voltei a estudar. Ver que, olha, mesmo estudando, às vezes a gente sempre erra alguma questãozinha. Cadê a questão que eu errei? Essa daqui. Eu não sabia responder. A principal consequência para um operador de dados que age fora das instruções do controlador ao tratar dados pessoais. Aí eu tinha que eu respondi que o operador era automaticamente multado, mas assim, não era isso que eu acreditava não. É que as outras opções eram menos viáveis, né? Quer dizer, tinha certeza que as outras opções estavam erradas, e essa assim, aquela do talvez, e essa daqui é que eu não sabia. O operador pode ser equiparado a um controlador, assumindo responsabilidades adicionais. Eu não pensei nessa como respostas. Aí tá vendo que sempre tem coisas, fazendo um curso novo, sempre tem coisas pra gente aprender mais. Então, eu já fiz, então, este módulo, né? 6 aulas, então dá 12. Então, aqui, então, fiz 14 aulas. Falta eu fazer essas daqui para eu acabar esse curso. Vou ver se hoje à noite eu consigo fazer mais algumas, porque é uma aula e as questões para responder. Uma aula e as questões. E aqui no fim tem o quiz final e tal. Então, ver se hoje mais tarde eu consigo estudar mais um pouco. Porque agora eu quero fazer algumas coisas que envolvem barulho aqui em casa. Eu não vou gravar isso não, mas são umas coisas meio barulhentas, então eu prefiro fazer agora enquanto ainda é de dia, né? Sobre o cabelo, fica assim mesmo. Eu sempre falo que depois que é feita a descoloração, o cabelo fica feio, assim, durante alguns dias. Só depois da segunda lavagem que o cabelo começa a ficar mais ou menos bonitinho. Então é aquela coisa tipo assim, se habitue, é assim mesmo que fica, não tem outro jeito. Sobre o aspirador de pó, ele veio praticamente todo montado, só faltava colocar o saco, né? O saco é utilizado para pós, quando for para água tem que tirar o saco. Então ele veio todo montado, só que quando eu fui ler as instruções, me pareceu que ele estava vindo montado errado. Eu falei assim, gente, não é possível que já veio montado errado. Pra eu poder usar ele assim mesmo, aí depois dá erro e eu falar assim, e eles falaram, viu? Não, mas você não montou certo, quando na verdade o negócio já veio montado errado, eu pensando assim. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a olhar e tal. Só que a questão é que a figura, como eu mostrava a figura da posição de uma gaiola que tem lá dentro do aspirador, é porque mostrava a posição, a gaiola ali fora do aspirador. E eu estava visualizando com aquilo dentro. Então a minha visão
era meio que assim, de cabeça para baixo do negócio. Então, por isso que estava gerando essa confusão de eu achar que o negócio veio montado errado, mas na verdade não. Ele veio montado certo, mas já aprendi já como é que desmonta, né, a gaiola, porque depois, sei lá, quer trocar o filtrinho lá que tem, né, então é bom saber como é que funciona. Primeiro deu errado na hora de eu colocar o saco de papel, porque tem que ser bem encaixado. Eu praticamente só encostei ali, não encaixei mesmo dentro, só com medo de rasgar o papel e tal. E aí o que acontecia quando não encaixava bem? Ele não sugava com muita força. Eu falei assim, gente, mas o pessoal fala que suga com uma força do caramba, tá mais fraco que os meus antigos, né, que eram verticais. E falava que fazia muito barulho, que até acordava a vizinhança, nem tá fazendo tanto barulho assim. E aí eu fui ver que não estava encaixado o negócio direito. Depois que eu encaixei o negócio direito, aí sim já funcionou como devia ser. Ainda não fiz aquela faxina que eu quero fazer aqui, agora com o aspirador eu fiquei. Quem acompanha o vlog sabe que o meu aspirador estragou, o segundo que estraga. O primeiro estragou dentro da validade. Então deu para eu trocar e coisa e tal. Depois esse segundo, quando estragou, já foi fora da validade. Então falei, já era. E pensando, gente, aqui é muita, não dá pra eu ficar só com aspirador fraquinho, né? Então tem que ser um aspirador um pouquinho mais forte. Então esse eu tava paquerando ele há um tempo, né? Só que eu sou muito controlada e às vezes acontecem muitos imprevistos na vida. Eu detesto ter que calcular uma coisa sem ter muita certeza de como é que as coisas vão acontecer. Eu estou me sentindo bem desorganizada nesse momento. Não sei se com vocês é a mesma coisa, mas não deve ser não, só eu que sou meio doida mesmo. Esse montão de planetas em virgem na minha cabeça. Porque, igual por exemplo, você pode ver, parece que eu tô abraçando várias coisas, mas ele pode parecer, nossa, vai ser impossível você dar conta de todas as coisas. Na verdade, não. Na verdade, eu já calculei tudo que eu posso fazer e calculando alguns imprevistos até, para que tudo dê certo. Eu não estaria abraçando certas coisas se eu não soubesse que é possível. Temos que lembrar que, por exemplo, que eu não sou uma pessoa que fica saindo para se divertir. Eu não moro na cidade, eu moro num lugar que realmente já não tem opção mesmo. Então, assim, que o tipo de vida que eu tenho me permite, né, abraçar certas coisas, né? Então, tá tudo já assim dentro do esquema dos meus cronogramas lá, que era possível, né? Fazer as coisas. Mas aí, o que acontece comigo? Quando para as coisas funcionarem, eu preciso da organização. Aí, às vezes, quando uma coisinha que eu até tentei controlar, mas que nem tudo está nas minhas mãos, né? E que a coisa fugiu ali, meio que deixa tudo assim, meio que as pernas meio tortas, meio que bagunça, sabe? As outras coisas, porque eu não tinha organizado só o dia de hoje, tinha organizado de amanhã, o da semana que vem e do mês que vem. Então, quando uma coisa estraga hoje, ela vai estragar várias coisas dos dias seguintes. Então, eu estou muito desorganizada por causa de um evento que aconteceu aí há 15 dias atrás, que meio que desorganizou tudo. Então, eu estou agora tentando voltar a equilibrar todas as coisas. Sobre a marcar o ginecologista. É engraçado, né? Você vê. A pessoa pode ter a vida mais simples do mundo e ela tem, como é o meu caso, que tem uma vida super simples, considero minha vida muito simples, não tenho. Não sou uma grande empresária que tem que marcar 500 milhões de reuniões. Eu acho que eu tenho uma vida muito simples e mesmo assim eu tô sentindo que eu tô com um pouquinho de febre, não sei. Meio estranho. Mas é sempre muita coisa para fazer, muita coisa para lembrar de fazer. Por exemplo, todos nós, né? Tô falando todos nós. Coisas simples, como, né? Esses dias fui no polícia, resolvi o negócio do óculos. A mulher falou agora, ó, tem que ser de ano em ano. Porque se aparecer, imagina, Deus me guarde, 1, 2, 3. Um glaucoma, se aparecer um problema na visão, tem que ver isso antes, né? Para dar tempo de resolver o quanto antes possível. Não é nem só porque pode aumentar o grau, talvez nem aumente. Mas tem que ficar vendo isso. Aí tem um negócio de ginecologista que a gente tem também que fazer todo ano.
Era pra ter feito. O cachorro tá desesperado, gente, lá fora, porque tem algum gato subindo no meu telhado e eu não tenho o que fazer. Aí eles ficam correndo assim em volta da casa porque o gato tá passando, só isso. Então se eu ficar falando toda vez que acontece alguma coisa, parar de falar, parar de fazer as coisas, aí, né? Por isso que eu gosto da noite, que é mais tranquilo. Se bem que de noite tem gato que passa de noite também. Às vezes de madrugada e tal, mas não é, o negócio não é, o movimento não é tão grande quanto é o movimento durante o dia que acaba me distraindo. Mas aí, como eu estava falando, que eu já não me recordo. Ah, gente, não lembro o que eu tava falando. Eu sei que eu tava falando que às vezes bagunça uma coisa e desorganiza, né, todas as outras que eu estou tentando organizar. Ah, sim, eu falei de que mesmo as pessoas, né, mais simples, né, a gente tem sempre vários compromissos, né, várias coisas para pensar, como por exemplo o oculista que eu resolvi agora, o ginecologista, na verdade estou desde o início do ano querendo marcar. E nunca acontece de eu conseguir marcar, porque eu tenho que marcar só no dia 15, é o único dia que dá para marcar. Que aceitam marcar é dia 15. Sempre acontece alguma coisa no dia 15 que eu não consigo. Dessa vez eu estava em transporte, não dava para eu ligar, porque em transporte eu estava sem rede de telefone para poder ligar. Então agora eu vou tentar mês que vai marcar. Aí deve marcar então para o outro mês. Só que eu gosto de geralmente começar o início do ano, sabe? Já com isso resolvido para não ser menos uma coisa para resolver. E aí, questões de vacinas. A gente tem sempre muito BO, cara. Muita coisa para resolver. Eu estive agora há pouco lá fora com o Biad, eu não gravei porque ele tá agitado. Mas apareceu assim, um pouco abaixo do peito, quase assim na barriga, apareceu um carocinho ali. Mas tá pequenininho, sabe? Mas assim, na hora que fui fazer carinho, que eu notei que parece quase um nódulozinho. Parece. Não tenho certeza. Já me aconteceu de achar coisas e depois não era. E depois, então depois ter sumido e tal. Mas aí é uma coisa assim que já me deixa tensa, que já me deixa atenta, né? Tem que ver se não vai crescer, coisa e tal, né? Sabe porque saúde de cachorro é uma coisa muito difícil de você resolver, porque se fosse um filho humano era só levar ele no postinho e estava resolvido. Ou então só você pegar um ônibus e levar para tal lugar. E o cachorro nem no ônibus você pode levar, você tem que levar só em táxi e tal. Então assim, ele não está queixando de dor. E eu notei uma coisa muito pequenininha, é que porque eu mexo nos meus cachorros todos, então eu tô sempre, né, notando qualquer diferença, qualquer coisa que aconteça. Esse cachorro Biagio já fez, só num dia ele fez 3 cirurgias, no total ele já fez 4 cirurgias na vida dele. Então, só é uma coisa para me deixar um pouquinho apreensiva, mas já fiz minhas orações também para São Lázaro ontem, né, pedindo ajuda para ele. Então, assim, já tive lá fora, já cortei um pouco os pelos dele e também os da Pandora. Não cortei muito porque tá muito frio, mas cortei um pouco porque ele começa já. Tá um frio do caramba, tem um montão de cobertor, tem um montão de coisas. Eles vão, sentam no molhado, sentam num lugar frio e tal. Então, quando sentam no molhado, por exemplo, começa a embolar os pelos. Então, eu fui lá pra pentear e pra cortar um pouquinho. E aí, como podem ver, vasilha vazia, que bom, todo mundo. Essa semana todo mundo comendo direitinho, assim, sem me dar trabalho, sabe, pra comer. Então, até o Franz comeu direitinho hoje. E hoje eu não vou comentar mais muita coisa, não. Nós ficamos por aqui e a gente se encontra no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.